Hoje é noite de ceia. Hoje nós já tivemos aqui um culto matinal. Eu não pude estar aqui, mas fiquei sabendo que foi uma bênção. E eu creio que não será diferente agora à noite. Porque o Deus que estava aqui de manhã, Ele continua à noite também. Amém? Graças a Deus. E eu quero aqui, meus queridos, lembrá-los que a ceia do Senhor, ela tem todo um significado. Ela tem todo um propósito, um simbolismo, não é? Ela é ceia do Senhor. Então, na ceia do Senhor não existe nada assim que algo místico, algo extremamente espiritual. Não. Todo o culto é espiritual. Amém? Por isso ela chama ceia do Senhor. A Bíblia chama ela de ceia do Senhor. Eu me lembro que quando eu me converti, comecei a frequentar a igreja, me batizei, a gente falava a Santa Ceia do Senhor, né? E depois eu entendi que a Bíblia ela não fala em nenhum momento, ela fala Santa Ceia. E quando a gente coloca essa prerrogativa, santo ou santa, está trazendo aí uma conotação mística, né? E a ceia, a gente aprende através da carta aos Coríntios, que ela é um memorial. Paulo fala: o que eu recebi do Senhor, também passo para vocês. E Cristo morreu por nós, dos nossos pecados, ainda quando éramos pecadores. E instrui Paulo como ministrar a ceia. E Paulo deixa bem claro que a ceia é um memorial até que o Senhor venha. Para a gente se lembre do Senhor até que Ele venha. Se lembra do quê? Do sacrifício que Ele fez por nós. Porque a gente tem a nossa memória é curta, pequena, não é? A gente se esquece fácil das coisas que vêm a nosso favor, que nos beneficiam. É difícil você esquecer quando alguém te agride, é ou não é? Fala a verdade. É difícil você esquecer alguém quando alguém te dá um calote, aquele irmão que pediu um cheque em branco para você, que você foi doido e emprestou, né? E não pagou, ele não pagou para você. Então você não esquece disso, não é verdade? Aquela pessoa que te deu um pontapé na canela, você não se esquece disso. Às vezes a pessoa que fala uma palavra mais dura, áspera, e a gente não se esquece. Foi aqui? Ou foi no céu? Eu vi o estrondo aí, né? E a gente não se esquece. Mas é interessante que aquilo que nos beneficia, coisas boas que nos acontecem muitas vezes, cai na área do esquecimento. A gente acaba se esquecendo dos benefícios que muitas pessoas fazem na nossa vida, pessoas que passam pela nossa vida e nos beneficiam, são uma bênção na nossa vida. A gente se esquece dessas pessoas, mas aquele que nos machucou, aquele que me feriu, esse eu não esqueço. A memória está latente, a lembrança está latente. Mas quando nós pensamos na pessoa de Jesus, que nos fez um tremendo de um benefício, que Isaías disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aquelas chibatadas que ele levou, era para você, Júnior, era para você, era para mim, é para você, Beneval, é para você, pastor Carlos, é para nós, era para nós levarmos aquelas chibatadas, é para nós levar aqueles tapas na cara, que ele levou e suportou, a dor de cruz. Ele, quando a gente passa a meditar e pensar na atitude de Jesus, irmãos, a gente fica envergonhado. É motivo da gente se enfiar num canto assim e falar: miserável pecador que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Jesus, amados,
Ele sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória, desceu da sua glória, deixou tudo para trás, para buscar a reconciliação, fazer a religação do homem para com Deus, porque era impossível fazer essa reconstituição da comunhão que foi quebrada, porque a comunhão foi quebrada por quem, amados? Deixa eu ver se você lembra. 1, 2, 3, ou até 10. Quem que quebrou a comunhão? Fomos nós, através da pessoa de quem? Adão. Amados, Deus é muito bom. Mas Deus fez tudo, amados, pensando no homem. Tudo que foi feito pensando em você. E sabe o que Adão fez? Abriu mão de tudo. Deus ia toda manhã, aliás, toda tardezinha, Deus ia lá no paraíso. Ia lá, sentava com Adão, tomava um café com Adão, se era Seleto ou Pelé, não sei. Mas toda tarde Deus ia lá bater um papo com Adão. Olha só o grau de perfeição que era Adão. Conversar com Deus, bater um papo com Deus. De repente, por causa da serpente, né? Por causa da mulher, ou da serpente. Aí todo mundo tinha culpa, viu, Márcio? Não vou livrar você. Hã? Ali, mas todo mundo teve culpa. Quem quebrou a comunhão foi o homem, foi Adão. Perdeu toda a regalia. Quem que tinha que buscar a reconciliação, Márcio? Porque quem pisou na bola foi Adão. Quem que tinha que buscar a reconciliação? Era o homem. E foi ele que errou. Não é? Você briga com a tua esposa, pisa no tomate com ela, a casa cai, as portas se fecham. O que você tem que fazer? Só buscar a reconciliação. E vice-versa, não é? Você pisou na bola. Mas não foi assim. Foi Deus que veio, preparou todo um plano de salvação para resgatar essa comunhão com Ele. O que Ele faz? Ele enviou lá, amados, profetas. Foi através de Abraão, através de Moisés, os profetas maiores, os profetas menores, até chegar na pessoa de Jesus, o ser perfeito, o homem 100% homem, o homem 100% Deus, para nos resgatar. Olha toda essa trajetória da qual o plano de salvação da qual Deus realizou no decorrer dos séculos. E nós muitas vezes, por causa de coisinhas pequenas, coisinhas banais, coisinhas corriqueiras, que é humana, isso é normal até, nós jogamos tudo fora, abandonamos tudo, esse projeto com o qual Deus idealizou para nós, abandonamos tudo porque muitas vezes discutimos, ou brigamos, ou não estou satisfeito com isso, ou não estou satisfeito com aquilo, e a gente abandona, a gente se esquece, é a cabecinha pequena que a gente tem, se esquecer de todo esse projeto que Deus elaborou, que Ele construiu, e não para por aí não, tem muito mais coisa ainda pela frente, amados. O que Ele tem preparado para vocês, a Bíblia fala que jamais subiu ao coração humano, jamais chegou ao entendimento humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Então não foi tudo, ainda não acabou o projeto de Deus, não. Nós estamos só no começo desse projeto, nós estamos só caminhando. Mais para frente, amado, o que Deus tem preparado para nós, se eu te contar, você não vai acreditar. Coisas maravilhosas que Deus tem preparado para nós, amados. E eu vou dizer para você, hein? Ele cumpre. Ele zela pela sua palavra. Ele zela para fazer cumpri-la. Então,
esse projeto que Deus realizou lá na cruz do Calvário, amados, foi o princípio da nossa salvação, foi o princípio da nossa reconciliação. Então, meu amado, não se esqueça do Senhor, de tudo que Ele elaborou, de tudo que Ele fez, morreu por você, apanhou por você, e você não merecia. Nós não somos merecedores, amados, porque fomos nós que pecamos. Todos os pecados e todos estão destituídos da graça de Deus. Mas por causa de Jesus Cristo, o véu se rasgou, se abriu no meio, e a gente tem acesso ao trono de Deus. Ele religou, ele fez essa transição, amados. Então não se esqueça, não se deixe perder, não se deixe, eu não vou participar da ceia porque não estou bem, eu não vou participar da ceia porque eu fiz isso errado, eu não vou, não, meu amado. O sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. E para Deus não existe pecadinho, pecadão, pecado. Não, para Deus é pecado. Pecado é pecado e não tem tamanho ou intensidade de pecado. Tem intensidade de consequência do pecado. Mas para Deus, pecado é pecado. Então, se nós realmente nos arrependemos e pedimos perdão, confessamos nossos pecados a Deus, Ele é poderoso para nos perdoar. Então, meu amado, hoje é noite de ceia, participe da ceia, não deixe de participar da ceia. Você que foi batizado, você que desceu as águas, não deixe de participar da ceia, porque a ceia é uma ordenança que foi deixada para nós, e também isso demonstra comunhão, em dois aspectos, vertical e horizontal. Vertical, Deus, horizontal, igreja. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Esdras. Esdras capítulo 3, verso 1 a 6. Lembrando, amados, que a ceia, ela é um protótipo, ela é um modelo daquilo que está para acontecer lá no céu. Amém? Quando a igreja for arrebatada, quando os crentes de todas as épocas, de todas as eras, se juntarem com o Senhor Jesus lá no céu, que vai ser no arrebatamento, no dia do arrebatamento, nós vamos ceiar com o Senhor. A Bíblia chama de bodas do Cordeiro. Nós vamos ficar 7 anos festejando, comendo e bebendo. Não sei o que, porque lá no céu não tem carne. Mas a Bíblia fala que a gente vai estar lá festejando. 7 anos de festa. E aqui 7 anos de tribulação. Se você quiser ficar aqui, eu dou as dicas para você com o que você deve fazer. Agora, se você não quer ficar aqui, aleluia, também não quero não, vamos subir junto. E Deus, amado, que Deus tem preparado para a igreja, que tem, infelizmente, a gente tem a nossa mente um pouco curta, né? Porque eu sempre falo que nosso Deus, ele tem uma mente que é uma mente infinita, e nós temos uma mente finita. Jamais a gente vai alcançar as grandezas, vai entender na sua plenitude as suas grandezas. Isso só vai entender naquele dia que a gente vê Ele como Ele é, porque assim como Ele é, nós também seremos. Aí a gente vai entender muita coisa, vai cair a escama e a gente vai ver coisas assim que a gente vai, se eu soubesse, se eu soubesse, eu tinha vindo para cá antes. Oh Jesus, o Senhor é bom, Pai. Você crê nessas coisas, mano? É as promessas de Deus. As promessas que Deus tem para todo aquele que nele crê, naquele que nele espera, naquele que nele confia. A nossa vida não se limita somente a comer arroz, feijão, trabalhar e andar de carro, passear de avião. Não se limita somente a isso, não. Tem muito mais aí para nós aí, eu creio. Às vezes, amado, a gente começa a viajar na maionese. Quando a gente começa a meditar nas coisas de Deus, eu de vez em quando, sim, irmãos, eu viajo, eu vou longe. O pastor até me dá bronca de vez em quando. Volta para cá.
A gente já está na terra. Mas, olha, mas é tanta coisa boa que o Senhor tem para a gente, não é? E às vezes a gente fica com por poucas coisas, assim, coisinhas bobagens, a gente perde a bênção de Deus. Sabia que Deus, eu não sei porquê, mas eu estou falando hoje. Não sei se eu tomei muita Coca-Cola, mas eu tomei falador. Mas algumas coisas estão vindo no meu coração. Eu já esqueci o que era, irmãos. Se Deus me lembrar, eu falo para vocês novamente. Acharam aí, amados? Esdras. O livro de Esdras, ele foi escrito na época da volta do exílio babilônico do povo de Israel. O povo de Israel foi governado por juízes, depois foi governado por reis, e esses reis pisaram na bola com Deus, e Deus permitiu que eles fossem levados cativos, né? E a Babilônia veio e Deus permitiu que eles fossem dominados pelos seus inimigos. Foram levados cativos e ficaram 70 anos no cativeiro. Então foi quando foi escrito esse livro de Esdras e Neemias, que fala da reconstrução do templo, fala da volta do povo de Israel para a Palestina, para a sua terra natal, né? E eu quero aqui, em poucos versículos aqui, fazer um breve comentário da palavra de Deus, que assim é aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Diz assim: quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base, e neles sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios de manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram as festas das cabanas, com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova, os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocausto ao Senhor, embora ainda não tivesse sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Amém? Pai amado, nós em nome de Jesus queremos te agradecer, Pai, por esse momento do qual o Senhor preparou para que aqui nós estivéssemos, Senhor, reunidos nessa casa de oração, para te adorar, para prestar o nosso culto e a nossa adoração ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu creio que o Senhor já se faz presente em nosso meio. O Senhor falou através dos louvores, falou através daquele que ministra o louvor. O Senhor também certamente falará, continuará a falar, Senhor, através da tua palavra. Em nome de Jesus, que nosso coração esteja preparado para receber a tua palavra. Pelo poder do nome de Jesus, eu quebro toda e qualquer consagração, toda e qualquer contaminação, tudo aquilo que rouba a tua palavra do nosso coração, eu repreendo em nome de Jesus. E te peço, Senhor, leva cativo a cada coração que aqui está e fala conosco. Amém. Amém, queridos? Esse resgate, essa saída, aliás, de Israel, foi dada pelo rei Ciro. E foram 3 etapas que o povo foi liberto do cativeiro para voltar para Jerusalém, para reconstruir as suas casas. E o primeiro que comandou o povo foi Zorobabel. Esse homem comandou um povo porque Ciro libertou, ele fez um decreto dizendo: olha, quem quiser voltar para a sua terra natal, reconstruir as suas casas e fazer uma nova vida, isso 70 anos depois.
de eles estarem em cativeiro na Babilônia. E ele libertou o povo. Então, o primeiro povo que saiu foi um grupo, saiu com esse homem, Zorobabel. E eles foram para lá, todos entusiasmados, todos alegres, eufóricos, porque eles estavam voltando para a terra dos seus ancestrais, para a terra dos seus pais. Eles podiam reconstruir as suas casas, eles estavam animados, eles estavam alvoroçados para chegar lá. Mas chegando lá, eles encontraram um povo lá. E esse povo não permitiu que eles trabalhassem. Esse povo começou a repudiá-los. Esse povo começou a forçar eles a voltar para trás. Para eles voltarem atrás. Não deixar eles construir, não ir para frente, não. Esse povo assim o fez. E eles desanimaram. Pararam, voltaram para trás. Porque encontraram resistência, encontraram dificuldade. E voltaram para trás. Perderam aquela expectativa, aquela ansiedade. Eles perderam. Já na segunda turma, já saiu com Neemias. Ou, aliás, com Esdras, que era o sacerdote. Esdras levou um grupo para lá. Só que Esdras, conhecendo a palavra de Deus, amados, porque o que aconteceu com o povo de Israel? Quando eles foram saqueados pelos assírios, pelos babilônios, o que aconteceu? Eles invadiam Jerusalém e Israel e acabavam com tudo. Matava a história do povo. Tirava todo o histórico do povo. O diabo é assim também, amados. Muitas vezes ele ataca a gente, ele quer disseminar, ele quer acabar, ele quer riscar o nosso nome do mapa. Assim era o propósito também com Israel. Riscar Israel do mapa. Isso é demoníaco. E até hoje é assim. Não tem um povo aí que está querendo, os árabes aí que estão doidos para riscar Israel do mapa? Com bomba atômica, assim sempre foi com Israel. Assim também é o diabo em nossas vidas. Ele tenta nos abater, ele tenta nos arrasar, ele tenta nos jogar na lona. Que o diabo não tem como atacar Deus. O diabo não consegue atacar Deus, o diabo não é inimigo de Deus. O diabo é o nosso inimigo, ele é o teu inimigo. Porque para Deus, amado, não tem inimigo. Ele diz que ele elimina o diabo com o sopro da sua boca. Ele acaba com o diabo. Então, isso é inimigo? Não é. Não tem inimigo à altura de Deus. Deus é todo poderoso. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é o nosso inimigo. Como ele não pode atacar a Deus, ele ataca a coroa da sua criação. Porque o homem é a coroa da criação de Deus. Aquilo que Deus tinha para o melhor para fazer, amados, não foi o universo, não foi as estrelas, não foi as constelações, não foi o mar, não foi a natureza. A coroa da criação é o homem. Está lá, Salmo 8. O melhor que Deus tinha para fazer foi o homem. Tanto é verdade, quando Deus faz o homem, aliás, quando Ele faz toda a criação, como é que Ele faz a criação? Haja luminares, haja porção seca, haja oceano, haja sol para iluminar o dia, haja luzeiro para iluminar a noite. Não foi assim? Haja. Tudo foi feito pelo poder da palavra. Mas com o homem foi diferente. Com o homem, ele amassa o barro, tem contato com o homem. Ele amassa, ele apalpa, ele faz o homem com as suas mãos. Ele cria o homem com as suas mãos. E o homem fica parado, morto, inerte. E o que ele faz? Sopra na narina do homem, fôlego de vida. Olha o processo, amados. Olha o cuidado, o zelo, a forma da qual Deus fez o homem. E o homem passa a ser alma vivente.
feito à imagem e semelhança de Deus. Então, como o diabo não pode atacar a Deus, ele ataca o homem, que é feito à imagem e semelhança de Deus, o melhor da criação. E como ele não consegue atacar a Deus, ele tenta humilhar a Deus. Quando você vê um bêbado, um drogado, um chapado, um abandonado, largado na beira da sarjeta, sabe qual é a posição do diabo? Aí, ó, esse é o que você fez? Essa é a primazia da tua criação? Essa é a coroa da tua criação? Olha o que eu faço com ele. Ele ofende a Deus. Então, amados, nós temos um inimigo, nós temos o diabo, que ele tenta nos arrasar, ele vai tentar sempre nos colocar na lona. Mas aquele que habita em nós é maior daquele que habita no mundo, amado. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele é poderoso para nos dar a vitória, ele é poderoso para nos resgatar, ele é poderoso para nos consolar, ele é poderoso para perdoar todos os nossos pecados. 70 anos no cativeiro, Israel ficou preso, mas esse sacerdote, ele foi sábio. Esse Esdras, sacerdote de Deus, conhecedor da palavra de Deus, porque o povo tinha sido levado cativo, era uma outra geração, um povo que só conhecia Deus de ouvir falar. Eles não conheciam o templo, eles não conheciam a Bíblia, ou a Taná, que para Israel é Taná, ou a Torá, ou o Pentateuco. Eles não conheciam, porque foi tudo queimado, foi tudo destruído. Ficou alguns livros que sobraram. Então o povo não conhecia nem a língua mais hebraica, não se conhecia mais, porque eles foram dizimados. Mas Esdras, um homem de Deus, que teve a sabedoria de Deus, ele voltou com um grupo. Depois de Zorobabel, ele veio com um grupo para Israel. Só que ele usou de forma diferente de Zorobabel, porque Zorobabel tinha um motivacional errado. Qual era o motivacional do povo de Zorobabel? Construir suas casas, voltar à sua terra, voltar à sua vida normal. Mas Esdras foi diferente. O motivacional de Esdras foi lá para reconstruir o templo do Senhor. A motivação de Esdras era o Senhor, não era aquilo que ele poderia ter, não, mas era o Senhor, a motivação de Esdras. E esse homem, dirigido e capacitado pelo Espírito Santo de Deus, em vez dele começar a construir o templo, o propósito era esse: vamos já logo construir o templo, né? Levantar os muros, levantar as paredes. Esse homem não, ele não fez assim. Ele fez, primeira coisa, foi o altar de sacrifício. Olha a importância, amados, de nós termos um motivacional certo. A gente não pode vir para a igreja só pensando em receber a bênção do Senhor. A gente não pode vir na igreja só para ver as irmãzinhas da igreja. A gente não pode vir na igreja só para dar nota para o pastor. A gente não pode vir para a igreja somente para olhar e ver alguma coisa. Não, a gente vai para a igreja com motivacional certo. Eu vou para a igreja porque eu quero adorar o Senhor Jesus. Eu quero ir para a igreja porque eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu quero ir para a igreja porque eu quero ser ministrado pela palavra de Deus. Esse é o motivacional correto. Caso contrário, a gente vai perder o motivacional. Ah, está chovendo, não vou não. Ah, hoje tem o jogo do Corinthians, não vou não. Está errado. Então o altar de Deus, esse homem ele constrói o altar de Deus antes de construir a igreja. Antes de construir o templo, esse homem faz o altar de Deus. Olha o tamanho da importância, amados, do altar do Senhor. E lá eles sacrificavam, ali eles matavam os animais e faziam ofertas e oferendas ao Senhor. O motivacional correto.
Por isso eles foram vencedores. O templo foi construído através de Esdras e também através de Neemias. Aí o templo aconteceu. Aí as coisas aconteceram. Muitas vezes acontece conosco a mesma coisa, mano. A gente muitas vezes coloca a carroça na frente do burro. A carroça na frente dos boi. Ah, não é dos burros não, é dos boi. Então vamos lá. Então a gente coloca a carroça na frente dos boi. E quer que o negócio anda. E quer que o negócio funcione. E muitas vezes está errado o processo. Começamos de um processo errado, de uma forma errada. Em vez de a gente ir para frente, a gente está indo para trás. Assim também aconteceu com o povo de Israel. Estavam agindo de forma errada. O motivacional deles não poderia ser construir casa, construir os seus comércios, aquilo que eles desejavam. Não. O motivacional certo nosso é o Senhor. Tem que ser o Senhor, amados. Amados, Paulo chega a dizer, se o homem interior, sabia que dentro de você tem uma pessoa? Tem sim. Dentro de você tem uma pessoa. Ela se chama alma. É o centro das emoções. É o centro dos sentimentos. E é essa alma que vai estar lá, prestando conta com Deus. Amém? Se, Paulo chega a dizer, se esse homem interior se corromper, o homem exterior padece. Se o homem espiritual não estiver bem, o homem exterior morre. Se o homem interior não for bem alimentado, não adianta você ter esse corpozarrão, a boa estética, se o homem lá dentro está podre, está caído, está morto. A tendência é fazer com que o homem interior, aliás, o exterior, também venha a se corromper. O altar de Deus, ele tem uma importância muito grande, não só no Velho Testamento, mas tem uma grande importância nas nossas vidas, porque o teu coração também é o altar de Deus. Cabe a nós fazermos uma autoanálise. Qual é a motivação da qual nós temos de estar aqui? Qual é a motivação que nós temos de fazer a vontade de Deus? Qual é a motivação que nós temos de andar nos caminhos do Senhor? Qual é a motivacional que eu tenho de ler a palavra de Deus? O meu coração tem que ser o altar de Deus. O meu coração, ele tem que ser um altar de adoração. O meu coração, ele tem que ser um lugar de sacrifício. Porque tudo começa aqui dentro, ó. Tem dia que você levanta, quando você acorda, você coloca o pé fora da cama. Se você começar a pensar, ó dia, ó vida, ó azar, teu dia vai ser uma bomba. Porque tudo começa aqui, ó, na mente. Começa dentro do homem interior. É lá dentro. Agora, se você acordar, botar teu pé no chão, falar, esse dia vai ser um dia abençoado, porque foi o Senhor quem me deu. Esse dia as portas vão de se abrir, porque o Senhor é poderoso para abrir porta onde não tem porta. O dia vai ser uma bênção, meu amado. Porque tudo começa aqui, ó, no homem interior. A importância, amado, de nós termos uma vida na presença do Senhor, uma vida de sacrifício, uma vida de louvor. Eu coloquei aqui, amados, como tema desse sermão, construindo um altar para Deus. Construindo um altar para Deus. Coloquei aqui como altar, subtítulo, altar é um lugar de sacrifício, de renúncia. Esse é um lugar, esse é o altar do Senhor. O nosso coração, amados, muitas vezes nos leva a caminhos dos quais não é bom para Deus. A palavra diz que o nosso coração é enganoso, o nosso coração nos leva muitas vezes aos caminhos que levam à morte. Mas os caminhos do Senhor, Ele nos leva à vida eterna. Ele nos leva à alegria e nos leva a ter paz. Esses são os caminhos do Senhor.
Antigamente, no Velho Testamento, lá em Êxodo 29, 18, diz assim, olha, depois queime o cordeiro inteiro no altar, é holocausto dedicado ao Senhor, é oferta de aroma agradável dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Altar, amados, é lugar de renúncia, é quando nós dizemos não a nós mesmos, quando nós dizemos não à nossa carne, quando nós dizemos não à nossa vontade e nos sujeitamos à vontade de Deus, ao querer de Deus, à palavra, porque muitas vezes nós brigamos com Deus. Brigamos ou não brigamos? Muitas vezes a gente discute com Deus, discorda com Deus, porque achamos que aquilo não é bom para mim, não. Isso é para o Velho Testamento, não é para o Novo Testamento, não é para nós. Foi lá para o Antigo Testamento, não é para nós. Nós brigamos com Deus. Eu já vi muitos diálogos ou discussões, até inflamadas, que falam que o dízimo é do Velho Testamento. Nós não temos que dizimar, não. Está brigando com Deus, está brigando com a sua palavra. Porque coisa difícil que tem, amados, é mexer no bolso do crente. Você quer uma briga, você mexe no bolso do crente. Enquanto ele está lendo o Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Aí o Senhor é pastor dele. E nada me faltará. Caminhar me faz em pastos verdejantes. Guia-me pelas águas tranquilas. A vara, teu cajado, é o meu consolo. Aí o Velho Testamento vale. Quando chega em Malaquias já não vale mais. Está brigando com Deus. A vontade de Deus muitas vezes é uma, e a nossa vontade é outra. E a gente tirar 10% do nosso rico dinheirinho, do nosso rico saláriozinho, é difícil, irmãos. Ou não? Não existe uma luta? Não, não é? Alô? Irmãos, fala amém, fala não, misericórdia, glória, fala alguma coisa. Não é verdade? Deus muitas vezes quer nos conduzir para um lado. E os princípios dos quais Deus estabelece para nós é bom, irmãos. Ele tem um manual do construtor. Ou não? Não é verdade? O relógio quebrou. Você leva o relógio aonde? Relojoeiro. Ou na farmácia? Ou relojoeiro? O ser humano quem fez foi Deus. Quem conhece o ser humano? É Deus, então ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para você. Então, vou dar um conselho para você. Se sujeita à vontade de Deus. Porque ela é boa. Porque ela é perfeita. E porque ela é agradável. Altar de sacrifício é renúncia. É dizer não a nós mesmos. Irmãos, antes de assumir essa igreja, eu tinha sempre tive um desejo no meu coração. Um dia eu vou me aposentar. Eu vou passear. Eu quero ter uma chacrinha para ficar lá. Esse era meu projeto de vida. E tudo corroborou, né? Para que isso acontecesse, amados. Eu me aposentei, a chacrinha nossa já estava paga, estava quitada, que é um pedacinho do paraíso. Sabe que Deus não fez o homem para morar na cidade? Deus fez o homem para morar no paraíso. Paraíso o que era? Um jardim. Mato, rio. Tinha o rio Eufrates, que cruzava o rio Tigre. Imagina os peixes que tinha lá, Peneval, para pescar. Meu Deus! Deus não fez o homem para morar em apartamento, sabia? Para morar empoleirado. Isso é para galinha no galinheiro. É verdade, irmão. Eu fico assim, boca aberta, pastor. Às vezes a gente sai para a estrada fora aí, e a gente olha mais o que tem de terra. Perde de 50 quilômetros fora de São Paulo. Você sai das rodovias, aqueles campos que vai embora. Aqui, você chega aqui, está todo mundo se atropelando. Irmão, a gente é bobo. Vocês são bobos. Deus não nos fez para morar em cidade, não, amados. Lembra de Abraão e Ló?
Quando os pastos já não estavam suficientes para os dois, teve que dividir. Abraão, um homem de Deus, um homem que era amigo de Deus, ele chega para o seu sobrinho, fala: olha, vê para onde você quer ir aí, ó. Vê para onde você for, eu vou pular no sentido contrário. O que Ló fez? Ele olhou, puxa, aquela cidade de Sodoma ali, ó, aquela cidade é benção. Ainda fala é benção, né? É benção, que eles têm aquela maneira, é benção. Porque está indo segundo o coração dele, está olhando pela visão carnal, física. E do lado da cidade de Sodoma e Gomorra, aquelas campinas, né, os pastos. Ele queria tudo que era bom, aos olhos humanos. Ah, Abraão, eu quero ir para lá. Amém. O que sobrou para Abraão? Terra seca, deserto, montanha, pedregulho. É o que sobrou para Abraão. O que aconteceu com Ló? Vocês sabem? Com a mulher dele. Não é? E Abraão? Deus o abençoou e o multiplicou. Amado, o crente não pode andar por vista. O crente anda pelo que ele crê. E nós cremos no Senhor Jesus. Se Ele mandar você ir para a direita, vai para a direita, que é bênção para a tua vida. Se Ele mandar você ir para a esquerda, vai para a esquerda, porque é bênção para a tua vida. Se Ele mandar você ficar quieto e parado, fica quieto e parado, porque é bênção para a tua vida. Você é altar de sacrifício, meu amado. Você não tem o animal que é sacrificado, ele pode falar alguma coisa? Não. O que acontece com ele? Degola. Altar de sacrifício, você é altar de sacrifício do Senhor. Na tua vida se cumpre a vontade do Senhor. Na tua vida tem que se cumprir a palavra do Senhor, porque você não é de você mesmo, mas você é do Senhor. Amém? Você foi comprado com um preço alto, amados. Você não foi comprado com preço de banana, não. Você foi comprado com preço de sangue. E sangue de Jesus. Então, amados, o altar de Deus, ele é fundamental na vida do cristão. A comunhão para com Deus é fundamental na vida do cristão. Não adianta a gente ser bela viola. Como que é o ditado? Isso, por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Não adianta. Não é verdade? O que Jesus falou para os religiosos da época? Sepulcro caiado. Por fora aquela pompa, né? Sacerdote bonito, gravata. Sacerdote mexia assim, amado, gravata, terno, tudo bonitinho. Jesus chamou eles de sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado, amado? É onde coloca os defuntos. Irmãos, vocês estão viajando? Sepulcro caiado, amado, aquele que fica lá no cemitério, naquele túmulo. Que por fora o pessoal coloca flor, coloca vasos, outros colocam mármore, aquelas coisas bonitas. Você abre, há um fedor que dá até medo. Então, meu amado, que através da tua vida possa exalar o bom perfume de Cristo, em nome de Jesus. Você é altar do Senhor, meu querido. Você foi chamado para dar frutos, e frutos que permaneçam. Jesus chega a dizer, lá em Lucas 9, 23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, e fazer a vontade do Senhor. Não é fácil, não. É mais fácil, é mais gostoso fazer a nossa vontade, não é? E aliás, vou falar uma coisa para vocês: o pecado é ruim? Hã? Vocês são cara de pau, hein? Pecado, amados. Pecado é bom, é gostoso pecar. Para a carne é gostoso. Mas, amado, o altar de Deus pega fogo. O altar de Deus é fogo, ó. É fogo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque Ele é fogo
consumidor, mas. E aliás, o altar é lugar de fogo, quer dizer, presença ou resposta de Deus. Lá em 1 Reis 18:38, diz assim: olha, então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras no chão, e também secou totalmente a água na valeta. Amado, quero dizer para você que Deus, Ele não trabalha em meio à dúvida. Nosso Deus, Ele não trabalha quando não há concordância. Israel estava num povo dividido. Esse caso aqui aconteceu com Elias, o profeta Elias. Estava dividido, o povo estava dividido entre Baal e Yahvé. E Elias, ele restaura o altar de Deus. E ele ora e Deus manda fogo sobre o altar. E consome a lenha, queima a pedra. Quanto tempo faz que o fogo do Senhor não desce sobre a tua cabeça? Pensa comigo. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você ora e nada acontece? Quanto tempo faz que você não se aquebranta diante do Senhor? Lembra quando foi a última vez? Tenta lembrar. Tanto tempo faz. Você é altar de Deus, amado. No altar de Deus o fogo tem que queimar constantemente. Existem algumas cinzas que tentam abafar o fogo, que tentam apagar as labaredas de fogo, as chamas de fogo. Mágoa, tristeza, essas são cinzas. Frustração, inquietação. Isso vai abafando o crente, vai abafando o fogo do crente, aquele amor, aquela alegria, aquele entusiasmo que ele tinha para ir à igreja, para louvar a Deus, para bendizer o nome. Quando ele cantava, suas lágrimas corriam. Quando ele cantava, o seu corpo arrupiava, porque ele vivia o que ele cantava. Ele vivenciava aquilo que ele dizia. Mas vem a cinza sobre o altar e o fogo começa a apagar. O fogo começa a abafar. O Espírito Santo não traz mais aquele entusiasmo, porque ele está esquecido, porque ele está abafado, está lá escondido, guardado. Lembra quando você era católico? Quem foi católico aqui abaixo? Lembra quando a gente era católico? Eu também fui católico. A gente tinha o santinho no altar lá. Você passa por ele, você pisa nele, você chuta ele, sem querer, lógico, né? Está cheio de pó, teia de aranha. Quando você precisa de uma coisa, você vai lá e vai para cima dele, né? Até limpa, dá um trato dele. Tinha umas irmãs que quando queria casar, pegavam o Santo Antônio casamenteiro. Tadinho, Santo Antônio. Colocava ele de cabeça para baixo dentro da água. Matar afogado o Santo Antônio. Assim, quando arrumasse um casamento, ele ficava lá. Tadinho dele. Irmãos, o crente muitas vezes é assim também. Ele traz alguns hábitos, alguns costumes. Ele não se lembra do Senhor, não. Só quando ele precisa. Só quando a coisa arrocha, só quando a coisa aperta. Então ele vai ler a Bíblia. A coisa aperta, então ele vai orar. Não, amados, você precisa do Senhor constantemente na tua vida. Assim como quando você acorda com fome, comer um pão, tomar um cafezinho com leite, você precisa do Senhor também para alimentar o homem interior. Você precisa desse combustível para a tua vida, amado, espiritual. O fogo tem que arder constantemente sobre o teu altar. Você precisa ter comunhão constantemente com o Senhor. Isso é máxima importância na vida do crente. Fogo de Deus, comunhão de Deus, presença de Deus, amados. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, diz assim, e viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram, que se pararam e pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, amado. Quando existe unidade em meio ao povo, quando existe unidade em meio ao casamento, quando existe unidade em meio ao casal, o fogo de Deus vem.
unidade. Porque o nosso Deus é uno, também trabalha com unidade. Meu amado, arranca, sopra as cinzas deste altar, tira toda a mágoa, toda a frustração, toda a tristeza desse altar, assopra ele, meu amado, e deixa a chama do Senhor queimar. Se aquebranta diante do Senhor, busca o Senhor, quer saber, quer ver revelação, busca a presença do Senhor, busca-me de madrugada, te revelarei coisas das quais jamais chegaram ao teu coração. Não foi assim que o Senhor falou? Acende, meu amado, reacende a chama desse altar. E por último aqui, amados, o altar de Deus somos nós, tá? Diz lá em Romanos 12:1: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional de vocês. Tem altar de Deus aí ou não? Tem ou não tem? Tem a convicção, amados. Ainda que existe pequena chama, ela pode ser reacendida. Ainda que existem alguns fragmentos do fogo do Senhor, da presença do Senhor, ela pode ser reacendida. Aquela alegria, aquela comunhão, aquela satisfação de estar na presença do Senhor, ela pode novamente ser reacendida em nome de Jesus. Você é o altar do Senhor. O teu coração é um lugar de sacrifício do Senhor. Não adianta a gente cantar louvores de boca para fora. A gente tem que cantar louvor que saia do nosso interior, amados. Amém? Vamos colocar de pé. Concluindo aqui, amados, o altar de Deus, que as nossas vidas devem ter prioridade em nossos projetos. Buscai o reino de Deus e toda a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha a importância do altar de Deus. Não adianta, meu amado, você está bem no teu trabalho, você está bem com o mundo lá fora, está com uma vida financeira bem boa, graças a Deus por isso, mas lá dentro está apagado, lá dentro você está abatido, lá dentro você está entristecido, lá dentro o altar está abandonado, o altar está esquecido. Quanto tempo faz que você não ora aquela oração fervorosa com o Senhor? Quanto tempo faz que você separa um tempo para se consagrar ao Senhor?